Hoje eu vou falar sobre aquela que, na minha opinião, é a pior teoria que eu já vi dentro da comunidade de JoJo, que é justamente a teoria que diz que o poder do stand do Dio não é parar o tempo, e sim tornar realidade tudo aquilo que o próprio Dio acreditar. E agora, logicamente, eu vou explicar do porquê eu acredito que essa é a pior teoria de JoJo dentro da comunidade, quando, por exemplo, temos teorias muito piores que dizem que o Koichi foi o criador das flechas de stand. E sim, por incrível que pareça, existe uma teoria desse tipo. Mas antes eu vou explicar brevemente o contexto dessa louca teoria que gira em torno de uma fala da bruxa Enya que aconteceu lá na parte 3. Tudo começa no capítulo 144, quando Dio pede para um de seus subordinados atirar em sua direção, para assim poder testar o poder do The World pela primeira vez. As balas simplesmente ficam paradas no ar, assim causando surpresa no Dio, e logo em seguida, após o tempo voltar a correr, a Enya faz o seguinte comentário. A fala da Enya foi a seguinte: Lord Dio, um dia você irá dominar o tempo, a cada dia seu poder fica maior. Você tem que acreditar que pode se mover quando o tempo estiver parado, tem que ser algo normal para você, assim como respirar, tem que ser algo fácil como quebrar um lápis. É importante você acreditar que pode fazer, você tem que acreditar no impossível, somente após isso você irá controlar o seu stand. Aqui você já percebe o primeiro grande furo dessa teoria, até porque a fala da Enya vem após o Dio já ter parado o tempo e também ter se movido. Ou seja, esse papo de que tem que acreditar para poder parar o tempo e para poder se mover, do que adianta ela falar se ele já tinha feito? Não faz o mínimo sentido. E eu particularmente gosto de finalizar essa teoria com o capítulo 150, onde o Dio afirma que havia derrotado o Star Platinum. Se a teoria fosse correta, ele não teria realmente vencido? E tem outro detalhe, nesse mesmo capítulo, o Dio acredita que consegue parar o tempo por 10 segundos, mas logo após isso, o Jotaro surge e revela que quem parou o tempo naquele momento foi ele. E logo após isso tem um painel onde o próprio Dio fala que para o tempo por 9 segundos. E nem preciso citar o momento em que o Dio acreditou que o Jotaro havia morrido. Acho que todo mundo já entendeu que essa teoria é furada. E se você, meu amigo, é daquele tipo teimoso que é contra a interpretação básica, eu tenho exatamente o que você quer. Tão óbvio quanto 2 mais 2 é 22, o próprio Araki já escreveu explicitamente que o poder do The World é parar o tempo. Isso você encontra no artbook chamado JoJo 6251, feito pelo próprio Hirohiko Araki, que junta artes e informações da parte 1, 2, 3 e 4 de JoJo. E na seção de stands você encontra a descrição do The World, e adivinha só o que está escrito? Isso mesmo, o poder dele é parar o tempo. Então, se após isso alguém continua discordando do próprio criador da obra, aí já é uma questão bem mais complicada. Infelizmente não tem muito o que fazer. A minha história de impasse com essa teoria começa desde o ano passado, quando eu lancei uma sequência de vídeos intitulados Stands que manipulam o tempo. Logicamente, um desses vídeos foi falando sobre The World. O vídeo alcançou mais de 100 mil visualizações, mas o problema é que de repente, um sábado qualquer, por exemplo, começou a chover inúmeros comentários. Comentários como esse: na verdade o The World não para o tempo, é bem mais complicado que isso, na verdade porque ele pode fazer o que o Dio pensava virar realidade, o Dio pensava que ele parava o tempo, por isso que o Jotaro parou. É meio confuso, mas acho que vocês conseguiram entender. Também temos outro exemplo. Esse stand ele não só para o tempo, mas também realiza o desejo do usuário quando o usuário acredita de verdade nisso. Foi assim que o Jotaro ganhou o poder de parar o tempo, porque o Dio acreditou. E esses comentários não são apenas no meu perfil, eu encontrei também outros vídeos que falam sobre o The World, onde os comentários eram o seguinte: o Dio não tinha aquela coisa de stand que se ele acreditasse, ele conseguia, tipo, no anime ele acredita que consegue cada vez mais e isso acontece. Então, tipo, ele na verdade precisa apenas acreditar que consegue. Deixando a batalha contra a língua portuguesa de lado, acredito que você já imagina que sejam pessoas mais novas, então por isso são mais suscetíveis a acreditar nesse tipo de teoria. Mas galera, eu não tô exagerando quando digo que são vários e vários comentários do mesmo tipo. Você pode verificar com seus próprios olhos, pode entrar lá no meu TikTok, que tem o mesmo nome aqui do canal, Hermes Paraense, e ver você mesmo. Mas existe uma questão curiosa
curiosa dentro dessa teoria. Como é que uma teoria que tem vídeos há mais de 2 anos falando sobre ela começou a ficar tão hypada de repente? É aí que caímos em um perfil muito grande do TikTok chamado Nerdverso. Ele é um criador de conteúdo com bastante presença na plataforma, tanto é que esse vídeo sobre o poder do Dio acumula mais de 360 mil visualizações. E dentro dos comentários desse vídeo você encontra concordâncias e discordâncias sobre o tema. Meu irmão, depois que eu descobri isso em Jojo, minha cabeça vai... Que é justamente o seguinte, sabe a luta entre Dio Brando versus Jotaro? Sabe essa luta? Simplesmente, esse cara não pode parar o tempo. Sim, o Star Platinum não pode parar o tempo, ou pelo menos ele não podia no início da batalha. E se você não entendeu como ele conseguiu parar o tempo, que pasmem, meus amigos, paz. O poder do mundo desse stand aqui, do Dio, não é parar o tempo, e sim, é dar vida ao poder que esse cara acha que ele tem. Ou seja, o mundo só para o tempo porque o Dio achava que parava o tempo. Ok, mas como tu explica o Star Platinum parar o tempo? É aí que vem o pulo do gato. O Dio acreditou, pela manobra do Jotaro, que ele podia parar o tempo. E por conta do poder do seu stand, que é o mundo, o Jotaro pôde parar o tempo. Ah, meu irmão, você tá de sacanagem. É por isso que eu amo o Jojo. Nunca é tão simples, tem sempre as explicações. E sim, ele perdeu pra ele mesmo, pô. E sim, o Jotaro e o Star Platinum são os mais foda de todos. Pode chorar à vontade. Antes temos que deixar bem claro uma coisa, existe sim uma grande possibilidade do próprio Nerdverso ter sido mal informado, talvez um seguidor ou outro criador de conteúdo fez um vídeo que não hypou tanto quanto o dele e ensinou que essa teoria era a maneira correta de aprender o poder do Dio. E como havia dito anteriormente, o vídeo dele hypou muito bem dentro da plataforma, gerando várias pessoas que concordaram com a teoria e acabaram corrigindo outros criadores de conteúdo que estavam explicando o The Word. Um exemplo bem recente que temos é um fã de Jojo falando sobre essa teoria como se fosse uma curiosidade dentro de um evento de anime. Contextualizando, era uma entrevista em que a pessoa pedia para o participante contar uma curiosidade sobre o mundo dos animes. Antes de mostrar o vídeo, eu quero explicar que, diferente de mim ou do próprio Nerdverso, essa pessoa estava apenas participando de uma entrevista. Ela não é um criador de conteúdo que expõe a sua opinião, a sua imagem na internet, tanto para as pessoas concordarem ou até discordarem. Então, logicamente, nesse perfil, essa pessoa terá sua identidade preservada. Contei sobre Jojo, sou meu nerd de Jojo. Stand do Dio, que é o mundo. Ele não dá o poder de parar o tempo, e sim ele dá o poder que a pessoa acha que ela tem. E uma prova que tem disso é que o Dio, ele estava procurando o que ele conseguia. Ele pensou que ele poderia parar o tempo, realmente conseguiu. E na cabeça dele, ele pensava, eu posso treinar os stands para eu conseguir parar por mais tempo. Sei que os stands não funcionam com treino, tanto que o Star Platinum não precisou de treino algum pra ele ficar rápido e forte daquele jeito. E o Jotaro só conseguiu adquirir o mundo e conseguiu voar que nem o Dio. Que o Dio pensava que eles conseguiriam e Jotaro conseguiria pegar o stand do Dio. O vídeo em questão pegou mais de 180 mil visualizações e a maioria dos comentários discordam dessa teoria que foi contada como curiosidade. Eu só quero lembrar que você escrever um comentário discordando da teoria está sim no seu direito, porém ser desrespeitoso é um comportamento intolerável. Sinceramente, como havia dito anteriormente, acredito que é mais um daqueles casos onde a pessoa acabou recebendo falsas informações como se fossem verídicas. Então o problema real não é teorizar, isso é até legal, movimenta a comunidade, traz muita curiosidade e engajamento. O problema é divulgar como se fosse a maior verdade do mundo, principalmente mirando nos novos fãs de Jojo. E a gente sabe que a cada dia que se passa, o anime da parte 7 fica mais próximo, e por se tratar do segundo mangá mais bem avaliado do mundo, logicamente muita gente tem curiosidade e vai começar a assistir Jojo. E o mais engraçado dessa história toda é que a gente tá aqui batendo cabeça com uma coisa da parte 3 e o Araki já tá na parte 9 e dane-se. Então galera, esse foi o vídeo, deixei o mais simples possível de entender, com exemplos do próprio mangá e exemplos da divulgação dessa teoria. Até porque não há necessidade nenhuma de enrolar e esse vídeo não foi de maneira alguma um ataque a qualquer pessoa que apareceu nele. É apenas a minha contribuição com informações para a comunidade de Jojo sobre esse tema que é a teoria do poder do Dio. Muito obrigado por assistir e até a próxima.